Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Cable. E nessa videoaula vamos falar sobre cônicas. E as cônicas são obtidas, são curvas, né? São curvas obtidas a partir do cone, por isso recebe o nome de cônicas. Tá lembrando que o cone, ele pode ser formado aqui, ó, pela rotação de uma linha. Essa linha aqui, se você girar ela em torno de um eixo, vai formar essa figura aqui, ó. Essa linha é chamada de geratriz, ok? E aí nós temos aqui representado diferentes planos de corte dessa figura azul, que é o duplo cone. Se eu cortar aqui, ó, perpendicular ao plano da base, né, 90 graus com a horizontal, vamos obter essa curva chamada de hipérbole, tá? Que é essa daqui, ó. Essas duas aqui, hipérbole. Se nós inclinarmos aqui esse plano de corte, deixar ele aqui numa inclinação, vamos obter a elipse, dessa forma aqui. Se deixarmos o plano de corte a 0 grau, com a horizontal, temos a circunferência. Esse plano azul aqui forma a parábola, tá ok? Então existe toda uma relação aqui entre esses ângulos, né? Que é esse daqui, ó. Tem esse ângulo aqui, ok? Então existe uma relação entre os planos de corte e esse ângulo aí, ok? Então em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, que aí, de acordo com a relação entre esse ângulo e o ângulo do plano de corte, nós vamos obter aí as figuras, ok? Muito bem, então vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso estudo das cônicas pela elipse, tá? Então desenho aqui uma elipse. Como é que eu sei, como que eu caracterizo uma elipse? Então eu tenho dois pontos fixos. Esses pontos são chamados de focos. Então, F1 e F2 são os focos da elipse, ok? E o que caracteriza uma elipse é o seguinte: se eu pegar qualquer ponto da elipse, né, por exemplo, um ponto qualquer aqui, um ponto genérico P, a distância de P até F1, somado com a distância de P até F2, vai dar sempre um valor constante. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, a distância dele até os focos somadas, sempre vai dar um valor constante, que é chamado de 2 vezes A. Tá? E A é essa medida aqui, ó, do foco até o ponto B. Perceba que B1 e B2 pertencem aqui aos eixos Y, A1 e A2 pertencem ao eixo X, ok? Então aqui do lado tem alguns elementos da elipse. Como eu acabei de falar, ó, A1 até A2 é o eixo maior, B1, B2 é o eixo menor, tá? E aqui nós temos as distâncias, a distância focal, que é daqui até aqui, a distância entre os dois pontos, F1 e F2, ok? 2A é a medida do eixo maior, 2B é a medida do eixo menor, e C sobre A é a razão que nos dá a excentricidade. Esse valor aí vai me dizer quanto ela está achatada ou mais próximo da circunferência, ok? Dessa relação aqui que eu tiro essa informação. Mais para frente nós comentamos um pouco melhor sobre isso aqui. Então aqui está a definição, ó. P pertence à elipse, tá? É um ponto da elipse. Se e somente se a distância de P até o foco 1 mais a distância de P até o foco 2 for igual a 2A. Então aqui, ó, esse conteúdo está na página 16. Peço que vocês acompanhem pela apostila, tá certo? Então tá na página 16 aí. Deixei aqui no esquema já a nossa elipse e vamos comentar algumas coisas sobre a elipse. Primeiro fato importante são esses dois pontos aqui, ó, chamados de focos. Então você tem aqui o foco 1, certo? E o foco 2. Essa distância do foco até a origem, aqui é a origem do nosso sistema de coordenadas, essa distância do foco até a origem, tá? Nós chamamos de C. Vamos dar a medida C, tá? Então aqui, ó, esse tamanho mede Czinho. Então, lá no eixo X, do lado positivo, nós teremos C positivo. Do lado negativo, nós teremos menos C. Ok?
Temos também aqui, ó, dois pontos importantes, são esses aqui, ó, na extremidade aqui do eixo maior, tá? Nós temos dois eixos na elipse, um eixo menor e um eixo maior. Geralmente o eixo maior está sobre o eixo X, tá? Tá aqui no X aqui, ó, tá no sentido da horizontal. Então nós temos aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A1 e o ponto A2. Tá certo? Assim como nós temos aqui, ó, no eixo menor, o ponto B1 e o ponto B2, ok? De B1 até B2 você tem o eixo menor, do A1 até o A2 você tem o eixo maior, tá certo? E por simetria é fácil perceber o quê? Que essa medida aqui, ó, é a mesma que essa, tá certo? Então podemos chamar essa medida aí de, aqui seria x positivo, né? Vou chamar aqui de, não x não, que a gente vai usar x para outra coisa, pera aí. Vou dar uma outra letra aqui, essa medida daqui até aqui vai ser um valor d, tá? Então daqui até aqui, ó, d positivo e esse aqui será o nosso d negativo, ok? Menos d. Então aqui eu tenho 0, daqui até aqui, menos c, menos d. 0, c, d, tá? São as distâncias, lembrando que o d é esse ponto aqui do x, é o valor do x. Aqui o c, aqui o menos c e aqui o menos d, tá? É simétrico. Esse eixo aqui divide em duas partes iguais. Muito bom. O que mais que dá pra gente falar aqui, ó? A medida do semi-eixo vai ser b. Tá? Essa medida aqui é b. Então, de 0 até aqui, nós temos bzinho. Tranquilo? Assim, ó, aqui na parte negativa, nós teremos o quê? Menos bzinho. Tudo bem? Então, ó, não vai confundir, tá? Aqui tem sinal porque são os valores nos eixos. As medidas, obviamente, são positivas, tá? Os tamanhos, né? Os tamanhos são positivos. Então, podemos aqui separar aqui algumas informações. Por exemplo, a distância daqui até aqui, ó. Na verdade, eu chamei de D, né? Melhor chamar de A. Azinho. Chamar de Azinho. Tá? Azinho, por que Azinho? Porque a gente tem uma medida 2A que vai aparecer logo mais. Então, melhor a gente colocar aqui, ó, Azinho positivo e aqui Azinho negativo, tá certo? Só substituir o D pelo A, porque é mais conveniente aqui pra gente continuar a história. Tá certo? Então quer dizer, ó, se daqui até aqui tem A, daqui até aqui também tem A, então a medida é o dobro de A. De A1 até o A2, nós temos 2A. Tá? Isso é importante aí. Então vamos marcar aqui, tentar colocar aqui no espaço aqui, essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Aqui. Então, pessoal, daqui até aqui nós temos 2A. Essa medida aí. Tá certo? Da mesma forma aqui entre os focos, distância aqui entre os focos, nós temos 2C. Ok? Então, essa medida aqui, ó, de um foco a outro, chamamos aí de 2 vezes C, pois da origem até cada um dos focos mede C. Portanto, aqui, 2Czinho.
tá? Então são as medidas aqui entre focos. 2 vezes C, a medida aqui entre o ponto A1 e o ponto A2 é o dobro de A. Tudo bem, né? Da mesma forma, ó, essa medida aqui do semi-eixo, essa medida aqui, Bzinho, tá? Aqui é C, tranquilo? Vou colocar aqui também, ó. Então essa medida é C, e essa medida aqui, nós já vou mostrar para você quanto que vale essa medida aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar só o segmento aqui indicado, e daqui a pouco eu coloco quanto mede esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ok? Formando, ó, um triângulo retângulo, isso aqui é importante, esse detalhe aqui. Tudo bem? Então vou deixar aqui aberto essa medida, porque daqui a pouco eu vou demonstrar quanto que vale essa medida, utilizando aqui a definição de elipse, tá? Então elipse é um lugar geométrico dos pontos que estão, né, dos pontos que obedecem a seguinte propriedade, ó. Então vou desenhar um ponto aqui na nossa elipse e vamos trabalhar a partir daí. Então imagine um ponto qualquer aqui nessa elipse, tá? Qual que é a propriedade? Um ponto XY qualquer. Esse ponto aqui, ele vai obedecer, aliás, não só ele, tá? Todos os pontos da elipse têm a mesma característica, que é o quê? As distâncias, tá? Do ponto até o foco, essa distância. Então, essa distância aqui, ó, do P até o F2 e do P até o F1, essa soma é sempre constante, é sempre o mesmo valor, tá? Independente do ponto que eu escolher aqui da nossa elipse, a distância desse ponto até o foco 1 e a distância desse ponto até o foco 2, quando eu junto essas duas distâncias, vou obter o mesmo valor. Essa é a propriedade fundamental aí da elipse. Em outras palavras, colocando no quadro, nós temos o seguinte, ó, que a distância entre o ponto e o foco 1 mais a distância entre o ponto e o foco 2, essa soma vai ser sempre uma constante, tá? E eu vou demonstrar para você o valor dessa constante, que eu vou chamar aqui momentaneamente de K, tá certo? Mas observe que essa constante nós vamos obter ela através de uma demonstração, tá? Então, por enquanto, eu vou chamar de K, mas você vai observar daqui a pouco que essa constante é 2A, ou seja, é a medida do eixo maior da elipse. Bom, pela definição aqui, né? Então, a elipse é esse lugar aqui, ó, dos pontos, tá? Que obedecem a essa relação aqui. Muito bem, então vamos agora demonstrar a fórmula, utilizando essa definição. Só que para isso eu vou utilizar o ponto A1 e o ponto A2. Perceba que existe uma simetria, tá? Então a mesma distância que tem aqui, ou seja, A, vai ter aqui também A. Tanto é que esse ponto aqui é A positivo e aqui é A negativo, tá? Então guarda isso aí. Vamos escrever então, ó, qualquer ponto que eu escolher da minha elipse, a distância do ponto até o foco 1 mais a distância do ponto até o foco 2 sempre vai dar o mesmo valor. Tá ok? Então vamos montar aqui, ó. Distância A1, então segmento A1 até o F1 mais A1 até o F2, isso aqui sempre vai dar uma constante, ok? Da mesma forma, ó, se a gente pegar aqui, usando o ponto A2, nós teremos aqui o seguinte, que o A2 até o F2 mais o A2 até o F1 vai dar quem? Sempre vai dar o mesmo valor, tá? Então, se é o mesmo valor, nós podemos fazer o quê com essas duas aqui? Igualar, tá? Elas são iguais, né? Todas dão o mesmo valor. Então, vamos pegar aqui e escrever. Uma igual a outra. A1 F1 mais A1 F2 é igual a A2 F2 mais A2 F1.
tá certo? Que é a propriedade, é a característica da nossa elipse. Qualquer ponto que estiver na elipse vai obedecer essa regra aqui. Então posso escrever o que eu escrevi ali, igualar, tá certo? Então agora vamos substituir isso daí pelas medidas, pelos valores que estão aqui, ó. Então, vem comigo aqui, ó, presta atenção. Quanto mede A1 até F1? Então, de A1 até F1, eu tenho isso daqui, ó. Menos C menos A, tá? É o delta aqui, né? A diferença, né? Então, esse ponto aqui é menos C, foi até o menos A. Quanto variou? Então, vamos chamar aqui, ó, de menos C menos A. Ok? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Acompanhou comigo? Os sinais são os valores no eixo, tá certo? Mais A1 até F2. Bom, A1 até F2 mede quanto, ó? Vou pegar C maiúsculo, C positivo, menos Azinho. Então, ficou com C menos A. Tá certo? Essa daqui é essa aqui, ó. Ok? Isso aqui é igual a quanto? Vamos ver. Tem que dar esse valor aqui, ó, K, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Isso é igual a K. Acompanha, tá acompanhando? Então, o que eu fiz? Peguei uma dessas relações aqui, ó. Mais especificamente, peguei essa daqui e substituí pelas medidas que estão indicadas no eixo X, tá certo? Então, substituir aqui. Legal? Agora vamos tirar do parênteses. Vamos tirar do parênteses, ó. Menos C, menos com menos dá mais C, menos com menos dá mais. Isso é o K. Ou seja, ó, menos C com mais C, cancela. A com A, 2A. Portanto, ó, está demonstrado que essa constante aqui, quem que é? É o eixo maior, é o 2A. Tranquilo? Então aí, demonstramos, tá certo? Que isso daqui nada mais é que o nosso 2A. Ou seja, a elipse é isso daqui, ó. São os lugares dos pontos que obedecem a essa relação. As distâncias do ponto até o foco somadas sempre vai dar 2A, não importa qual seja o ponto que eu escolha da minha elipse. Legal? Gostaram da demonstração aqui? Bacana. Agora vamos... Lembra que eu deixei aqui em aberto aqui, ó, essa medida? Utilizando o que eu acabei de utilizar aqui para o A1 e para o A2, fazendo a mesma coisa com o B1, ou seja, o B1 é um ponto, certo? O B1 é um ponto. A distância desse ponto até o foco 1 mais a distância desse ponto até o foco 2 sempre vai dar 2A. Portanto, eu posso escrever, vou escrever ali do lado, o que acontece, ó. B1 até o foco 1 mais B1 até o foco 2 sempre vai dar quem? 2A, e nós já comprovamos isso, certo? Acabamos de demonstrar que essa constante é 2A. Então, só estamos aplicando ali, ó. Substituindo pelas medidas que temos aqui. Isso aqui é um triângulo que? Isósceles, tá? Se é um triângulo isósceles, esses dois lados, tá? Essas duas distâncias são iguais, têm o mesmo valor. Essa distância é igual a essa. Então, eu posso substituir aqui uma pela outra. Então, nós temos aqui o seguinte, que B1, F1, como são iguais, né? Eu posso ter, ó, essas duas aqui, o dobro, tá? Então, nada mais é que essa mais essa é o dobro de uma delas. Por quê? Porque são iguais. Então, ó, isso aqui, né, juntei os duas ali, é igual a 2A. Tem 2 aqui. 2 aqui pode fazer o quê? Passa dividindo, dá 1. Portanto, a distância de B1 até F1, que é a mesma, né, que de B1 até o F2, essa distância é A. Então tá aí demonstrado. Tudo aqui tem um porquê, tem uma lógica, não é isso?
Por isso que é a melhor das matérias. Tudo é lógico. Então aqui, ó, essa distância nada mais é que azinho. Então essa medida é metade do eixo maior. É o semi-eixo maior. Então você tem aqui um triângulo retângulo e os três lados do triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto, cateto. Legal? O que mais dá pra gente falar aí? Então já demonstramos aí. Agora vamos obter a equação, né? Equação da elipse. O nosso próximo passo. Tranquilo? Aqui na atividade, não chegamos na atividade ainda, tá? Já já a gente vai fazer essas atividades aqui da página 17. Só um minuto, tenham calma. Ele já dá aqui para você, ó, a equação já de cara. Eu vou colocar aqui a equação e vou demonstrar como que chega nessa equação, tá certo? Bom, a fórmula então, a equação, né? A equação da elipse que você vai encontrar na apostila é a seguinte: você tem aqui, ó, x ao quadrado sobre o semi-eixo maior ao quadrado mais y ao quadrado sobre o semi-eixo menor ao quadrado, isso aqui igual a 1, tá? Então essa é a equação da elipse. Se você não quiser saber de onde veio, né? Se você não estiver interessado na demonstração, você já pode partir direto para o exercício que é a atividade 2, tá? Lembrando aqui do Teorema de Pitágoras, que é o primeiro exercício, pede exatamente essa relação aqui para você demonstrar. É um triângulo retângulo, facilmente se demonstra aí que A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, tá? Então você pode pular essa parte se você não tiver a fim de ver como é que chegou nisso, tá? Então eu vou apagar essa equação e vou demonstrar para vocês. Antes, colocar aqui as coordenadas dos pontos, né? Porque a gente vai usar a fórmula da distância. Então vamos precisar das coordenadas dos pontos, né? Então o foco F1, quais são as coordenadas? Menos c para x, 0 para y. Menos c para x, 0 para y. E o foco 2? O foco 2 é c para x, 0 para y. Tá? E o nosso ponto genérico, ponto P, coordenadas x, y. Tranquilo? Então, aplicando aí a definição de elipse, qual que é mesmo? Que as distâncias entre o ponto e os focos sempre vai dar 2A, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Distância de P até o foco 1 mais distância de P até o foco 2 sempre vai dar quem? 2 vezes A. Sem novidade. Agora vamos usar a equação da distância, lembra? Distância entre dois pontos é raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada nós temos x do ponto, ponto P é o próprio x, menos x do F1. X do F1 é menos c. Menos com menos dá mais, já vamos colocar aqui mais ao quadrado. Nós temos mais y do ponto P, que é o próprio y, menos y do foco 1, que é 0. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais, né, a distância 2 aqui, ó. Então, abre a raiz de novo. Dentro da raiz nós colocamos o quê? X do ponto menos x do foco 2. X do foco 2 é c. C positivo ao quadrado. Mais y do ponto menos y do foco 2, que é 0. Isso aqui ao quadrado. E o resultado é 2 vezes A. Sem novidade, tranquilo, só aplicamos aqui a equação da distância de dois pontos. E é fundamental, já se perceba que a equação de distância de pontos, né, saber calcular a distância entre dois pontos é fundamental para entender aí a equação da circunferência e agora a equação da elipse, porque aparece aqui, né? Lembra da circunferência? Na circunferência, a distância fixa entre os pontos da circunferência e o centro é o raio. Então, você tem que saber a distância. Legal, vamos desenvolver isso aqui? Nesses casos aqui, ó, sempre que a gente tem um radical, uma raiz, a gente costuma usar um artifício, que é o quê? Elevar ao quadrado, tá? Ambos os membros. Então, nós vamos elevar ao quadrado desse lado
Aliás, antes de elevar ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte com vocês, ó. Não vou elevar ao quadrado agora. Eu vou deixar somente uma parcela desse lado e passar outra parcela para o lado de lá, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, desse lado aqui, essa parcela aqui, que é o x mais c ao quadrado, mais, ó, y menos zero da y ao quadrado. Ok? Passei isso daqui para o lado de lá. Então nós tínhamos o 2a e agora veio negativo, né? Veio negativo esse cara aqui, ó, que é o x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Pegou? Acompanhou? Então o que eu fiz? Tinha duas parcelas aqui, certo? Deixei uma, passei a outra para o outro lado, trocou de sinal. Agora sim eu vou usar o artifício de elevar ao quadrado em ambos os membros, tá certo? Esse é o quadrado e esse aqui também ao quadrado. O que acontece quando você leva uma raiz quadrada ao quadrado? Você cancela a raiz, tá certo? Então sai da raiz. Então saiu da raiz aqui, se você não lembrar dessa propriedade, você volta lá no conteúdo de potências, tá? Potências, potenciação é potência com expoente fracionário, expoente racional, tá? Você vai entender por que corta a raiz com o expoente. Bom, enfim, x mais c, então saiu da raiz, tá? Ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual. Quadrado da diferença, como é que resolve o quadrado da diferença? Vamos lá. Quadrado do primeiro, então o 2a ao quadrado vai ficar 4a quadrado, concorda? Menos 2 vezes o primeiro, então 2 vezes 2a vai dar 4a. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é tudo isso aqui, ó. Ok? Vezes o segundo, que é x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. Quando você faz o quadrado do segundo, o que vai acontecer com isso aqui? Vai sair da raiz, tá? Quadrado da raiz quadrada, elimina a raiz quadrada. Eu vou espremer aqui porque eu não quero apagar o desenho, tá? Mas é isso aqui sem a raiz, ó. Então vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Essa parte aqui sem a raiz porque está elevado ao quadrado. Pronto. O que dá pra gente fazer aqui? Dá uma simplificada, né? Não pode cancelar esse porque aqui é negativo e aqui é positivo, tá? Mas o que dá pra gente fazer, ó, é jogar o y fora. Y ao quadrado aqui, y ao quadrado aqui. Então nós podemos o quê? Cortar esse com esse, tá? Já ficou um pouco menos coisa aí para trabalhar, ó. O que dá para fazer agora? Vamos abrir os quadrados? Vamos abrir os quadrados, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Expandiu aqui o produto notável. Do outro lado nós temos 4a ao quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais, atenção agora que a gente vai abrir aqui, ó, produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? O que dá pra gente fazer aqui, ó? Dá pra gente se livrar de coisas iguais, ó. Tem os dois membros, pode cancelar esse com esse c quadrado. Esse x quadrado, ó, com esse x quadrado. Ok? Então ficamos como? Ficamos assim, ó. 2xc, desse lado somente, que é igual a 4a ao quadrado menos 4a, que multiplica isso aqui, vai dar quanto? Aqui dentro x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. O que sobrou aqui? Somente o menos 2xc, tá? Esse a tem nada a ver com a história, tá? Esse menos a aqui é do desenho. Tá certo até aqui? Tá tranquilo? Então a gente só tá aqui manipulando para chegar naquela equação que você viu no começo da explicação, tá? É isso aí. Então, agrupando aqui, ó,
os termos semelhantes aqui. Então, você tem esse menos 2xc. Vamos passar esse menos 2xc para cá, ó. Era negativo, fica positivo. Juntou com esse daqui, ficou 4, né? 2 com mais 2, 4. 4xc, ok? Esse cara aqui, ó, cadê? Eu vou fazer o seguinte, ó, copiar isso aqui. A quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? O que acontece? Esse cara aqui é negativo, vou passar ele para cá e vou passar esse 4xc para lá, tá? Então vai ficar assim, ó. Era negativo, ficou positivo desse lado, ó. 4 vezes o a, que vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Mudei de membro, ó, passei para o primeiro membro. E do outro lado nós tínhamos quem? O 4a quadrado. E quem veio agora? O 4xc, tá? Poderíamos ter feito isso já antes, tá? Passar, trocar, né? Esse para lá e esse para cá, tanto faz. Bom, enfim, aqui, ó, dá pra gente fazer o quê? Colocar o 4 em evidência desse lado, ó. Colocar o 4 em evidência. Então, vai ficar assim, ó. 4 que multiplica a quadrado menos xc. Tá certo? Colocou em evidência. Desse jeito, a gente vai cancelar, ó. Tem 4 aqui multiplicando, tem 4 aqui multiplicando. Ou esse passa para lá dividindo, ou esse passa para cá dividindo. Qualquer forma vai dar 1, tá? E 1 é elemento neutro. Então, a gente cortou o 4. Então, o que sobrou aqui foi o seguinte, ó. Sobrou, então, a que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, desse lado. Do outro lado sobrou quem? Apenas o a ao quadrado menos xc. Ok? O que a gente vai fazer agora? Ó, elevar ao quadrado dos dois lados. Vamos elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui. Tudo bem? Então aqui é o seguinte, ó, o a elevado ao quadrado fica a ao quadrado. Isso aqui que estava na raiz, elevou ao quadrado, o que vai acontecer com a raiz? Sai da raiz. Então vai ficar o a multiplicando, vou colocar assim, ó, x menos c ao quadrado mais o y ao quadrado, tá? Então a multiplica tudo isso daqui. Do outro lado nós temos quem? O produto notável, tá? Quadrado da diferença. Então como é que fica? Quadrado do primeiro, então quadrado a ao quadrado elevado ao quadrado fica a quarta. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então ficou 2a quadrado xc, certo? Mais o quadrado do segundo, ou seja, x quadrado c quadrado. Então tá aí, tá quase finalizando, tá? Então daqui a gente vai lá para cima agora, hein? Daqui a gente vai lá para cima, eu vou apagar aqui um pouco. Vou apagar essa parte aqui, ó. Espero que você esteja anotando aí no seu caderno a demonstração da forma, tá? Da equação aí reduzida da elipse. Que é o que a gente vai obter aqui, depois de todo esse raciocínio da demonstração. Muito bem, continuando aqui então, a partir do asterisco. Então nós temos, vou passar limpo aqui, essa linha. Nós tínhamos ali embaixo, ó, o a ao quadrado, que multiplica x menos c, isso aqui ao quadrado, mais o y ao quadrado. Tá certo? Do outro lado nós tínhamos ali, ó, o a elevado à quarta, menos 2 vezes a quadrado xc, mais x quadrado c quadrado. Tudo bem? Então agora vamos aqui desse lado, ó, desenvolver esse produto notável e tirar dos colchetes dos parênteses. Então nós temos aqui o a quadrado que vai multiplicar produto notável quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais
o y ao quadrado, tá? O a está multiplicando tudo isso aqui. E do outro lado vamos repetir, né? Do outro lado nós tínhamos isso aqui, não dá para fazer nada por enquanto, vamos deixar do jeito que está. Mais x quadrado, c quadrado. O a, então, está multiplicando tudo que está dentro do colchete. Então, vai ficar aqui o seguinte, ó. A quadrado x quadrado menos 2a quadrado xc mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y ao quadrado. Legal? Do outro lado vamos repetir porque por enquanto não dá para fazer muita coisa. Ó. A quarta menos 2a quadrado xc mais x quadrado c quadrado. Agora vamos ver se tem alguma coisa aqui semelhante. Ó. Opa, tem aqui ó, esse termo aqui com esse termo aqui. Tem dos dois lados. Podemos o quê? Cortar. O que mais que dá para fazer aqui? Deixa eu ver. Só isso mesmo, né? Legal, agora vamos agrupar aqui, ó, reorganizar essas coisas. Então, teremos aqui, ó, desse lado aqui, a quadrado, x quadrado, menos x quadrado, c quadrado, mais a quadrado, y ao quadrado. Do outro lado, o a quarta, certo? E esse termo aqui que estava desse lado, vamos passar para o lado de lá, fica negativo, a quadrado, c quadrado, tá? Então, só deu uma reorganizada aí. Esse termo aqui cancelou, sumiu. Esse aqui mantive nesse primeiro membro. Esse daqui eu passei para o segundo membro e trouxe esse para o primeiro membro, mudou de sinal, tá? Esse aqui continuou no primeiro membro, aqui continuou no segundo e troquei. Muito bem, vamos aqui abrir espaço aqui. Tá acabando, tá, gente? É só uma demonstração, você não precisa fazer isso depois, é só para entender de onde veio a equação aí reduzida da elipse, tá? É a mesma coisa com a equação da reta, a gente não precisa mais deduzir nada depois, tá? Distância de pontos também, não precisa mais deduzir, é só utilizar a equação, tá? Bom, o que dá pra gente fazer aqui, ó, colocar em evidência o x quadrado. Então fica x quadrado que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. Tranquilo? Mais a ao quadrado y ao quadrado, que é igual. Colocar em evidência o a ao quadrado, ó. A ao quadrado que multiplica a ao quadrado de novo, né? Quando você multiplicar isso, você vai obter o expoente 4 menos c quadrado. Tudo bem? Atenção agora no detalhe, ó, que apareceu aqui. Quem é a quadrado menos c quadrado? Quem é a quadrado menos c quadrado? Lembra da nossa relação aqui, ó, triângulo retângulo? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer dizer o quê, ó? Hipotenusa ao quadrado menos c ao quadrado é igual a b ao quadrado, tá? Em outras palavras, colocando aqui do lado para você entender, ó. Então a relação aqui, hipotenusa, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Se eu passar o c para o lado de cá, vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado. O que vai sobrar? B ao quadrado, tá? Então, portanto, ó, essa diferença aqui nada mais é que quem? O b ao quadrado. B ao quadrado. Tudo bem? Tá acompanhando aí? Então, isso aqui é b ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Passando a limpo agora. X quadrado, que multiplica b quadrado, certo? Mais a ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, que é igual a ao quadrado, que multiplica b ao quadrado. O que nós vamos fazer agora, tá? Estamos quase lá, está quase chegando aí na equação reduzida da elipse. Nós vamos dividir todos os membros por a quadrado b quadrado. Lembra que era igual a 1? Então, nós vamos dividir aqui tudo por a quadrado b quadrado, ó. A quadrado b quadrado, a quadrado b quadrado, a quadrado b quadrado. Dividimos tudo por a quadrado b quadrado, o que vai acontecer? Ó, tem algumas coisas aqui que interessantes, ó, b quadrado em cima, b quadrado embaixo.
cancela. A quadrado em cima, A quadrado embaixo, cancela. A quadrado B quadrado dividido por A quadrado B quadrado é igual a quanto? É igual a 1. Certo? Então daqui saiu a famosa, né? Agora a famosa equação, ó, x quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado dividido por B ao quadrado, que é igual a 1. Tá aí, demonstrado aí a equação reduzida da elipse, tá? Essa equação aqui é um caso especial quando o centro está na origem, tá? Quando o centro está na origem. Então depois a gente vai ver aí como é que faz quando o centro da elipse não está na origem. Legal? Então agora dá pra gente fazer o exercício que está na página 17, tá? Página 17, atividade 2, tá certo? Muito bem, então vamos lá na página 17, atividade 2. De acordo com os fundamentos teóricos apresentados, A. Mostre que entre A, B e C vale a relação A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Bom, já demonstrei aqui, né, que isso aqui é um triângulo retângulo e como todo triângulo retângulo obedece aí o teorema de Pitágoras, tá? Então você vai escrever o seguinte, no item A, a relação ali é válida, pois, né, B1, o triângulo, B1, origem B1, o triângulo B1O, que é a origem, F2, tá? B1O, F2, que também poderia ser B1, F1, O ou B1O, F1, tanto faz. Ele é o quê? É retângulo. Retângulo em O. Portanto, obedece o teorema de Pitágoras. Então tá aí a explicação. Mostre que A, B e C vale a relação. Então tá aqui, ó. E se justificou, já era, né? Não precisa mais demonstrar, né? Tá justificado aí que é um triângulo retângulo, portanto, vale a relação aqui, que é o teorema de Pitágoras. Pronto. Item B. Mostre que, fixado o valor de A, quanto menor for o valor de B, mais a excentricidade se aproxima de 1 e a elipse se aproxima de um segmento de reta. E quanto mais próximo de A for o valor de B, mais a excentricidade se aproxima de 0 e a elipse se aproxima da circunferência. Então vamos ver o que significa isso daí, ó. O que é excentricidade? Primeira coisa. Então, item B. Então, a excentricidade, chamada de E, é a razão entre a medida C e a medida A, tá? Então, é essa razão aí. Aqui eu vou fazer o seguinte, o A é fixo, certo? Então, o C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, o C vai ser raiz de A quadrado menos B ao quadrado. Ok? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Substituir o C por raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos analisar, ó. O que vai acontecer se o B tender a zero? Se o B tender a zero, ou melhor, vamos colocar o zero no lugar do B, ó. Se o B for zero, o que vai acontecer? Vai sobrar só o A ao quadrado. E raiz de A ao quadrado é o próprio A. Portanto, vai dar o seguinte, ó. Imagine que B tende a zero, então zero ao quadrado dá zero.
tá? Raiz de A ao quadrado é A. Portanto, nós temos A sobre A. Isso aí é igual a 1. Então tá aí, tá demonstrado. Se o B diminuir, quanto mais o B diminui, mais essa razão se aproxima de 1, tá? Aqui seria necessário usar um conceito de limite, tá? Mas como nós estamos no ensino médio, não vou entrar nesse detalhe, mas vê se você consegue acompanhar. Imagine esse B aqui diminuindo, até o zero, tá? No limite, né? O zero. Então vai ficar só o A ao quadrado na raiz. Tirar a raiz de A ao quadrado vai ficar A. A sobre A, 1. Então isso aqui vai se aproximar de uma segmento de reta, tá? Você vai achatar aqui, ó, essa medida, que é o B, vai se aproximar de zero, então vai virar aqui um segmento de reta e não elipse, tá? Então essa é a demonstração. A segunda parte é o seguinte, quanto mais próximo de A for o valor de B, mais a excentricidade se aproxima de zero e a elipse se aproxima de uma circunferência. Então vamos ver o seguinte, ó, quanto mais próximo isso aqui for se aproximar de A, então agora é o inverso, tá? Tô aumentando o B até se aproximar de A, ou seja, no limite o B vai ser quem? Vai ser A. No limite o B vai ser o A quadrado, tá? No limite o B vai se aproximar de A e A ao quadrado menos A ao quadrado dá zero. Portanto, nós temos aqui, ó, zero sobre A, zero sobre qualquer coisa sempre vai dar o quê? Zero, tá? Então tá aí, tá demonstrado. Então quanto mais próximo de essa razão aqui for de zero, tá? Isso aqui vai se aproximar de uma circunferência, tá? Isso aqui vai ser uma circunferência. Por quê? Porque essa medida aqui, ó, se o B for igual ao A, essa medida vai virar quem? O raio, tá certo? Se o B for igual ao A, essa medida vai virar o raio, portanto, ó, vai ficar redondo, vai virar uma circunferência. Entendeu no desenho? Então imagine isso aqui medindo o A. Lembra? O A é essa medida aqui, ó. Tá? Da origem até aqui a extremidade. É o semi-eixo maior. Se o semi-eixo maior for igual ao semi-eixo menor, isso aqui vai virar uma circunferência. Legal, bacana exercício aí. Eu não li a teoria aqui, vocês dão a lida aí depois, tá? Vamos fazer aqui a atividade 3. Então essa videoaula aqui a gente vai encerrar o assunto de elipse, legal? Se você está gostando, está entendendo, não esquece, né? Deixa aí o comentário e o like, tamo junto. Atividade 3. Atividade 3, página 18. Considere a elipse representada a seguir, de centro na origem e semi-eixos A igual a 13 e B igual a 5. Determine. Bom, então aqui ele quer que a gente determine, ó, a equação da elipse. Então, item A, equação da elipse. X² sobre A ao quadrado mais Y² sobre B ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Ok? Como o A é igual a 13 e o B é igual a 5, como fica a equação? Substitui o A por 13 e o B por 5. Então, a equação da elipse vai ser x² sobre 13 ao quadrado mais y² sobre 5 ao quadrado é igual a 1. Resolvendo aqui os quadrados, se você quiser, ó, vai ficar com x² sobre 13 vezes 13 dá 169, mais y5², 25. Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Então essa aqui é a equação da elipse. Legal. Item B, a excentricidade da elipse. Vamos lá, ó, item B agora. Excentricidade, Ezinho. Ezinho é a relação entre C e A, né? C por A. Excentricidade, essa razão aqui. Substituindo, ó, vamos ter que encontrar o valor de C. Temos o A, temos o B. Quanto que é o C? Para isso nós vamos utilizar lá, ó, o Teorema de Pitágoras. Então, usando o Pitágoras, nós temos aqui, ó,
13 ao quadrado, que é 169, menos o b ao quadrado, que é 25. Isso aqui vai dar o c quadrado. 169 menos 25 dá 144, tá? 144, então, vou fazer aqui na frente, ó. O c ao quadrado é igual a 144. Ou seja, o c é a raiz de 144, que é 12. Tudo bem? Acompanhou? Teorema de Pitágoras, normal. Então, o c é 12, vou colocar o 12 aqui em cima. E o a é 13, 13 aqui embaixo. Tá aí. Excentricidade é 12 13avos. Ok? 12 13avos é a excentricidade. O que mais? Quer saber os focos? Os focos da elipse. Ou seja, as coordenadas, né? Quer saber os focos da elipse? As coordenadas. São as coordenadas. Então, vamos colocar aqui o item C. Então, você tem lá o foco 1. Quais são as coordenadas? Então, é menos C, né? Menos C, e acabamos de descobrir que o C é 12, tá? Então, seria aqui, ó, menos C para X, ou seja, menos 12, 0 para Y, tá? E o foco 2, como é simétrico, né? Vai estar lá do outro lado, então é 12 positivo, 0 para Y, tá? Só isso, sem segredo. O valor de K para que o ponto P, 5K do primeiro quadrante pertença à elipse. Então, nós temos um ponto qualquer aqui, ó. Ele quer saber as coordenadas do ponto P, tá? Mais especificamente aí, a ordenada, o Y do ponto. Vou apagar aqui que esse aqui vai ser um pouco longo, tá? Então, vou pôr a D aqui, ó. Questão D, item D. No item D, tem o ponto P, 5 para X, K para Y, e pergunta qual o valor do K. Aplicando a propriedade de elipse, a distância de P até o foco 1 vai ser igual, quer dizer, mais a distância de P até o foco 2, isso aqui vai ser igual a 2 vezes A. Certo? Então, vamos ter que calcular as distâncias aqui, ó. Então, distância. Ou melhor, vou fazer melhor que isso, cara. Ia dar muito trabalho. O que a gente vai fazer? A gente tem a equação da elipse. O que a gente precisa fazer é usar aqui a equação da elipse, né? Muito mais fácil, muito mais rápido. Então, vamos pegar aqui, ó, equação da elipse, né? É x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Do nosso exercício, nós temos a, temos o b. Então, do nosso exercício, nós temos que x ao quadrado é sobre 169, que é o 13 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado sobre 25, isso aqui é igual a 1. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o 5 no lugar do x e o k é o valor do y. Então, o k é o y quando o x vale 5. Então, substituindo aqui o 5, né? Deixa eu fazer aqui, ó, economizar espaço. Então, o 5 ao quadrado, né? É o valor do x, ó. Sobre 169, mais o y, que é o que a gente quer. Na verdade, aqui já podemos substituir, né? Que o y do ponto é o k. Então, ficou com... y do ponto é o k. Ficou k ao quadrado sobre 25, que é igual a 1. Entendeu a jogada? Pegamos a equação, substituímos aqui as coordenadas dos pontos na equação. Se pertencer aqui ao... Ele quer que determine o valor de k, né? Para que o ponto pertença. Então, tem que dar certa relação aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui nós temos 25. Né? 5 ao quadrado dá 25. Sobre 169. Mais k ao quadrado sobre 25, que é igual a 1. Passamos essa fração para o outro lado, ficamos assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui, ó, atenção, hein? Aqui desse lado fica o k quadrado 25. Do outro lado eu tinha 1 e veio essa fração aqui, ó. 25, 169. Tranquilo? MMC aqui, ó. Tirou o MMC, vai ficar como? 169, certo? Dividido por 1 dá 1. Aliás, 169 por 1 dá 169 vezes 1, 169.
menos 169 por 169 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Legal? Resolvendo aqui, ó, a subtração, 144 em cima, 25 embaixo, ok? Então, ó, passando a limpo aqui, isso é igual a isso. Então, vai ficar k ao quadrado sobre 25 é igual a 144 sobre 25. Tem 25 aqui que a gente pode fazer. Esse 25 está dividindo, passa multiplicando, vai cancelar com o de baixo. Ou, se você preferir, esse está aqui dividindo, passa para cá, multiplicando, cancela. Então, podemos simplesmente cortar. Portanto, ó, que bacana, hein? O k ao quadrado é igual a 144. O que significa isso? Que o k é igual a raiz de 144. Atenção agora, hein? Que existem dois valores possíveis para o k. Dois valores possíveis para o k. Quais são eles? Mais ou menos 12. Qual vale para nós? Aí nós vamos voltar aqui, ó, e perceber que o ponto está no primeiro quadrante. E o que acontece com a ordenada dos pontos que estão no primeiro quadrante? A ordenada são os valores do y. No primeiro quadrante, os y são o quê? Positivos. Portanto, nós vamos o quê? Usar o 12 positivo. Tá aí. Resposta, então, o k igual a 12 positivo. Muito boa essa questão, hein? E o item E, ó. A soma das distâncias de P aos focos da elipse. Quanto que é a soma das distâncias de P até os focos da elipse? Então, nada mais é o que, ó, que a definição, né? Agora sim nós vamos usar a definição de elipse. Vou apagar aqui o item aqui. E agora, para fechar com chave de ouro esse assunto, elipse, é claro que esse assunto não se esgota aqui, tá? O caderno do aluno ele é muito enxuto, eu acho que ele tem poucos exercícios, né? Acho que não aborda todos os aspectos dos exercícios, é bem superficial, tá? Então você não pode se restringir ao caderno do aluno, você tem que pegar o quê? Buscar mais materiais, livros, videoaulas, e é isso, tá? Vou tentar aí fazer outros vídeos com aprofundamento, tá? Se der. Mas vamos aqui nos focar ao caderno do aluno, porque esses vídeos aqui você já sabe, né? É aqui para o pessoal do ensino médio da escola estadual. Então vem cá, E. Questão E. Item E. As distâncias. Então qual que é a definição? A distância do ponto P até o foco mais a distância do ponto P até o foco 2 é sempre a mesma. É sempre igual a 2A. Portanto, quanto que é o valor do A? O A não é 13? Então, ó, a soma das distâncias, né? Distância do P até o foco 1 mais distância do P até o foco 2. Então, a soma das distâncias do ponto P aos focos é igual a 2 vezes 13. 2 vezes 13 é 26. Portanto, a soma das distâncias é 26. E com isso, finalizamos aí mais uma videoaula aqui, especialmente aí para o pessoal do ensino médio aí, meus alunos aí do terceiro ano. Um grande abraço aí para todos. Bons estudos. Não desistam aí, não parem de estudar. Tamo junto, último ano, cara. Vai que vai. É nóis.